Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Expo Agro Afubra, que aconteceu na última semana em Rio Pardo, movimentou 385 milhões de reais em negócios. O número supera em 24,19% o resultado do ano passado. No pavilhão da agricultura familiar, foram mais de 2 milhões e 300 mil reais movimentados em 4 dias de feira. De acordo com a organização, 188 mil pessoas visitaram a Expo Agro, sendo que 82% eram produtores rurais. A Expo Agro Afubra é considerada a maior feira da agricultura familiar do país. O Programa de Educação Sanitária da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul completa 15 anos em 2025. Para entender o que é educação sanitária exatamente, a gente conversa com o responsável por esse programa na Secretaria da Agricultura, Felipe Campos. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Thaís? Muito obrigado pelo convite. Já agradeço em nome da Secretaria da Agricultura do Estado essa participação. Bem, explica pra gente então o que é a educação sanitária e por que ela é tão importante. Então, a educação sanitária ela vem para a gente, né, não só como um setor, né, de atuação da Secretaria da Agricultura, mas como um entendimento, um movimento que nós buscamos lá na base da própria educação, no sentido do ensino-aprendizagem que vem despertar, né, no nosso público-alvo, normalmente os produtores, os estudantes, de todas as faixas etárias, esse desenvolvimento de habilidades e competências nos nossos temas centrais de trabalho. Um trabalho que ele visa normalmente aplicar normativas, estabelecer técnicas e transformar isso, atravessando pontes de compreensão em algo palpável para o produtor, dá para se dizer que é uma das bases da educação sanitária, trabalhando saúde única através dos diferentes assuntos que a secretaria hoje tem no seu campo de atuação. Então, a sua importância é exatamente essa, uma espécie de decodificação das informações para que ela seja compreensível e que possa, de alguma forma, atender uma das suas principais demandas, que é a transformação social, fazendo com que esse seu papel possa ser bastante significativo em cada ponto do nosso Estado. Pois é, porque a lei, as normas, elas são muito duras, né? É uma linguagem bastante técnica. Como é que vocês trabalham nessa adaptação da linguagem? Tem que saber bem o jeito que o produtor costuma entender alguns termos, né? Porque cada produtor chama uma coisa de um jeito. Exatamente, Thaís. Essa colocação é interessantíssima porque dá para se dizer que é um dos melhores pontos, eu diria, de quem trabalha com a educação sanitária, ao mesmo tempo que é o maior desafio, principalmente em um estado que é extremamente grande e que tem diferenças culturais nos diferentes pontos em que ele é representado. Então, a nossa ideia dentro da educação sanitária, a partir da instituição de um grupo técnico, é estimular as diferentes capacitações para que, sobretudo, tenhamos a capacidade de trabalhar uma linguagem simples. Hoje nós temos muitos conceitos, como por exemplo o da comunicação não violenta, para que aquela linguagem, sobretudo do olhar do fiscal e da fiscalização, possa ser compreendida e se torne um instrumento também de aperfeiçoamento de trabalho no campo, no sentido de que aquela pessoa consegue compreender o que, por exemplo, uma instrução normativa traz, o que uma portaria, o que uma normativa qualquer, através de uma linguagem que faça parte também do seu cotidiano. É onde nós conseguimos fazer com que um serviço oficial ele se torne, vamos dizer, palatável, compreensível e no ponto alto disso tudo que ele se torne execuível, ou seja, de fácil execução, a partir do momento que essa compreensão chegou a cada um daqueles em que essa atividade se destina. Bom, Felipe, dá um exemplo de um termo, por exemplo, que precisa adaptar ou traduzir para ser melhor compreendido. Vou trazer uma experiência recente. Tivemos ontem a oportunidade de trabalhar com o setor de avicultura, produtores da avicultura comercial, e o termo em questão era biosseguridade. É uma palavra corriqueira dentro do serviço oficial do Brasil, não apenas do Rio Grande do Sul, mas o que seria biosseguridade para esse produtor que cria aves? Ele precisa cuidar das aves para que o seu lote ele tenha um bom crescimento e ele chegue ao seu objetivo final. Mas o que seria essa tal de biosseguridade? Então, o exemplo que eu trago é exatamente esse, é conseguir trazer uma palavra que para a gente faz sentido e mostrar para o produtor que essa biosseguridade é quando ele cuida da desinfecção dos veículos, organiza o escritório, em que as telas estão muito bem cuidadas, ou seja, é a forma com que ele protege a sua granja.
Então, transformar palavras, frases ou conceitos em algo palpável, e esse é um exemplo que eu digo recente, porque ele aconteceu ontem, ele faz parte do dia a dia, porque trabalhamos com muitas informações. E são informações que elas trazem todo o escopo e o tamanho das academias, porque toda essa base científica ela traz a sua linguagem que é peculiar. Então, eu diria, essa tradução, essa explicação, ela faz parte desse dia a dia, da biosseguridade às zoonoses, ao trabalho com alimentos. E uma coisa que é interessante, é que nós precisamos trabalhar com a linguagem que atinja a criança, da criança ao idoso. Ou seja, da pedagogia à andragogia, nós precisamos conseguir permear esses diferentes territórios, dando sentido àquela informação e comunicá-la de forma que ela possa, nessa forma de semente, se perpetuar naquele local, onde a educação, através dos fiscais educadores, dos agentes educadores, né, que são servidores, estejam atuando naquele momento. Pois é, e falando um pouquinho dessa questão das escolas, a educação sanitária propriamente dita no Rio Grande do Sul começou em uma ação escolar, né? Exatamente, Thaís. Então, estamos comemorando, né, 15 anos dessa ação que iniciou lá em 2010 na Regional de Pelotas. É uma alegria para o estado do Rio Grande do Sul, para o setor de educação sanitária e para a agricultura do estado essa data, porque ela desponta em 2010 numa zona rural e levando conceitos que até então estavam nas inspetorias, estavam na agricultura, porque eles precisavam chegar e fazer a diferença naquele meio. E já se inicia com um concurso onde um mascote foi criado a partir da percepção de uma estudante. E é curioso porque foi escolhido um cão e as pessoas às vezes perguntam, mas por que o cão, né? Trabalhamos com bovinos, equinos, pequenos ruminantes e alimentos. E a justificativa é que esse cão é o primeiro a nos receber em uma propriedade. E deste projeto, que inicia em 2010, tivemos o espalhamento dele na forma de ações educativas nos diversos locais, com experiências muito positivas, como hoje nós temos em Santa Maria e Pelotas, projetos ativos, mas tivemos um exemplo riquíssimo em Rosário do Sul, com um projeto de 2010 a 2014, que se perpetua hoje com as ações na escola. Litoral Norte, Campos de Cima da Serra, ou seja, de um projeto nós conseguimos ampliar todas as ações educativas no espaço escolar. E a escola tem um papel importante, porque a criança acaba levando para casa. Quem não tem uma memória de uma atividade escolar como essa? E como é que é no meio rural? É riquíssimo trabalhar em escolas por muitos fatores. Quando nós pensamos em educação e nós estamos trabalhando com essa formação geracional, nós estamos em um processo de lançar semente, seja na educação infantil, ensino fundamental, médio e até superior. E quando nós chegamos, seja em um espaço urbano ou em um espaço rural, nós lidamos com realidades, às vezes diferentes, mas que convergem por algo muito comum, que são espaços em que, independente das peculiaridades, eles são muito férteis no sentido da transformação social que eles podem fazer. Ou seja, as crianças, sobretudo, têm a possibilidade de implantar no seu olhar e nas práticas do dia a dia aquilo que assimilaram e que entenderam como positivo ao seu progresso, seja o progresso individual, o progresso da sua pequena coletividade, que é a família, e ampliando isso para o progresso da sua cidade, do seu país, e podemos até dizer, quem sabe, para o mundo. Então, são espaços e ações muito positivas, independente da faixa etária trabalhada. Agora, Felipe, para o fiscal estadual agropecuário, que é quem desenvolve as atividades tanto nas escolas quanto nas propriedades, é desafiador chegar e encontrar um produtor aberto para receber essas informações? Sabe que esse desafio é algo que hoje tem, em termos de Brasil, tomado conta de alguns, não diria debates, mas de boas discussões, né? Participamos como referência aqui no Rio Grande do Sul, junto à colega de Santa Maria também, como pontos focais, junto ao Programa Nacional. E o grande desafio hoje é conseguir unir essa ideia entre a fiscalização e a educação. A visão sobre o fiscal, na verdade, ela tem um peso muito grande que as pessoas associam. Ah, é aquela pessoa do colete e da multa. E na medida em que nós vamos nos aproximando, e aí é um trabalho de casa também para nós, fiscais, ou mesmo aqueles que são analistas, aquele que está hoje representando o serviço oficial no processo educativo, é trabalhar a sua forma de abordagem. Que linguagem estamos utilizando, como estamos nos apresentando. Eu retomo a questão, né, da comunicação não violenta, que, ao contrário, às vezes, do que alguns pensam, ela não é uma comunicação fraca, uma comunicação que lembre a suavidade,
mas ela, na verdade, ela tem uma espécie de apresentação que faz com que as informações cheguem, ainda que de forma objetivas e claras, mas que tirem um pouco essa rotulagem que é um impeditivo à comunicação. Ou seja, ela tira o medo, ela tira o pré-julgamento de que aquela ação, ainda que representada por um fiscal ou alguém do serviço oficial, ela vem de uma forma punitiva. A punição que muitos associam, ela é a última etapa do processo, porque na verdade nós sempre passamos por alguns eixos. Eu educo, comunico, cobro. Punição é a última instância, ou seja, ela não é o cartão de visitas, mas sim ainda é um desafio. Mas o que eu posso dizer pela própria experiência, seja em uma atividade exclusivamente da educação ou alguma atividade em que a educação sanitária vem paralelamente ao processo de fiscalização, a abordagem faz uma diferença muito grande. A maneira como nós nos colocamos também, seja em uma propriedade, em uma instituição, em uma escola. Então, esse tipo de ponte, como eu disse, é o nosso trabalho de casa, como profissionais que precisam estabelecer, inclusive, metodologias didático-pedagógicas para que a nossa linguagem possa chegar e não afrontar ou não causar medo, mas dizer que está tudo bem e que faz parte do processo estarmos em contato e aprendermos juntos. Que é um outro ponto importante também, sobretudo com o público mais velho, que já tem um repertório cultural tão importante e a educação é processo de troca. Nós levamos muito, mas também trazemos para o nosso campo de conhecimento o que as diferentes realidades podem nos fornecer, e isso sim também nos ajuda quando implementamos um programa sanitário e uma ação educativa em uma dada região. E essa questão de conhecer a realidade é importante, né? Você deu o exemplo da biosseguridade em relação ao entendimento de que são pequenas mudanças de comportamento e não necessariamente um gasto para esse produtor. Quase nunca são coisas muito complexas a serem realizadas, né, Felipe? Eu vou te trazer o exemplo da fala de ontem. Como eu disse, são exemplos recentes. Voltando a essa temática da biosseguridade, foi exatamente o que falamos com o público. Talvez a maior porcentagem de segurança que a gente adquire são os trabalhos do cotidiano, do dia a dia. Ou seja, eles não estão envolvidos com uma implementação de gastos, mas um reforço do olhar, né, um reforço em cima dos trabalhos de proteção em cima de estruturas já existentes, mas que exigem, sobretudo hoje, com esse risco que está à nossa volta, de cuidados essenciais, porém básicos. O que nós sempre dizemos, e por isso que trabalhamos a questão da nossa fala, em como nos comunicamos. Né? Não dizemos para o produtor, precisamos trabalhar mais, porque eles já trabalham muito. O que nós precisamos é levar esse entendimento que esse trabalho ele precisa passar por algumas características, né? Fazendo o seu checklist pessoal no entorno da sua granja, com os cuidados básicos em escritórios e a biosseguridade, que é essa palavra que às vezes parece mais complexa, ela se traduz em uma sistemática, ou seja, em um conjunto de ações, e como você bem trouxe, que envolverão o trabalho do dia a dia, estão voltadas ao cotidiano, que é aquilo que a gente pode dizer que temos o controle sobre, ou seja, aquilo que eu posso cuidar. E a maior parte disso tudo não exige gastos, exige realmente uma rotina de trabalho. E aí eu volto a frisar como é importante para esse agente educador, representando o serviço oficial, também levar isso de uma forma simples, objetiva, ilustrativa também, porque se simplesmente falássemos, as granjas precisam ser biosseguras, muita gente talvez não entendesse. Então é muito importante realmente trabalhar a ideia do que é simples, levando que aquilo é factível para o produtor e que o impacto dessas ações é muito positivo na segurança não somente dele, mas de um sistema que nos convida a perceber que é uma responsabilidade compartilhada, já que as consequências, né, de uma enfermidade em um dado local, elas podem atingir não só uma granja, um município, mas um estado e até um país. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, é trabalhar as informações, porque a compreensão delas é o ponto-alvo da educação sanitária. Tá certo, então, Felipe Campos, da Secretaria da Agricultura, coordenador do setor de educação sanitária da Secretaria. Obrigada pela participação e parabéns aí pelos 15 anos da educação sanitária no Estado. Tá ok, Thaís? Eu quem agradece, em nome da Secretaria da Agricultura, do Grupo Técnico em Educação Sanitária e de todos os colegas do Serviço Oficial que vem desenvolvendo centenas de atividades ao longo dos nossos 497 municípios, trazendo uma educação sanitária robusta
e que nos traz uma alegria muito grande no desenvolvimento da tarefa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações no mercado de grãos e da economia com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. E hoje foi divulgado o relatório da intenção de plantio nos Estados Unidos. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? Esses números mexem mais com o mercado do que o relatório de oferta e demanda ou como é que está a situação? Bom, esse número foi bem aguardado, né? Se a gente for analisar o último relatório do SGA de oferta e demanda, acabou vindo muito neutro, então não teve um impacto tão grande na formação de preço lá Sim. fora e aqui também. Agora, esse foi um pouco diferente, né? Até um pouco estranho, inicialmente, o dado que veio como o mercado diluiu. E o que veio de novidade aí nesse relatório, Gabriel? Bom, dá para a gente falar que acertamos, veio-se uma redução com relação à área plantada de soja, veio um aumento ali com relação ao milho, porém o mercado acabou absorvendo isso de uma maneira estranha logo no começo. Então, mesmo com uma redução da área plantada de soja dos Estados Unidos, o mercado acabou reagindo de uma maneira negativa inicialmente. Então, os preços até aqui no Brasil acabaram sendo influenciados e acabaram, né, tendo uma redução, mesmo que agora o mercado global em si vai olhar para o Brasil com outros olhos e acabar até aumentando o volume nosso aqui. Pois é, porque o Brasil já está aí com a super safra, então, tipo, se precisar, o Brasil tem soja para oferecer. Pode ver que a gente tem soja sim, tem bastante, né? Então, a expectativa inicial seria um aumento das cotações, né? Até em Chicago, porque Sim. agora os Estados Unidos acaba não participando e os Estados Unidos têm um volume expressivo de soja, né? Se a gente for considerar com relação à produção deles, 40% é destinado à exportação. Então, agora com uma redução, os Estados Unidos vai acabar reduzindo também uma exportação, até no próximo relatório do SGA provavelmente vai vir com um corte disso, e acaba abrindo mais espaço ainda para a soja brasileira. Tem um motivo para essa redução nos Estados Unidos na intenção de plantio, Gabriel? Creio que seja por conta de tarifas, né, essa Ah, questão de guerra comercial, isso pode trazer um impacto negativo, né, com relação ao fluxo de exportação dos Estados Unidos. Agora, esse dado que eu acabei de falar, né, que 40% da soja para produzida nos Estados exportação. Unidos é destinada à exportação. Se a gente mudar um pouco o âmbito e for para milho, apenas 16% do milho produzido nos Estados Unidos é Hum. para exportação. Então, o produtor acaba ficando mais confortável em deixar a soja não, perdão, o milho dentro do próprio Estados Unidos, né, os Estados Unidos acaba consumindo bastante esse milho, e não fica refém da questão de exportação, muito por conta dessa questão tarifária que acaba impactando, né? Então o produtor fica muito indeciso. Será que compensa ele plantar realmente, manter a área de soja ou aumentar a área de soja? Creio que tenha pensado que não, porque os Estados Unidos consegue absorver mais o milho, então é uma boa alternativa para ele. Sim, porque se ficar represado no mercado interno deles lá essa soja excedente, a tendência do preço é baixar. Nesse caso, ele baixa só no Exato. mercado interno ou baixa para todo mundo o preço da soja, Gabriel? Bom, isso vai depender de uma questão de uma demanda global. Então, a gente Uhum. vê que a China está pontuando maiores compras no Brasil, né? Já veio pontuando maiores compras, teve uma janela que ela acabou originando bastante até nos Estados Unidos, porém agora a nossa soja acaba sendo mais competitiva ainda, né? Por mais, agora depende muito, né, dessa questão de tarifas e tudo mais que veio sendo consolidada,
e agora a nossa soja acaba tendo uma outra visão, né? Inicialmente, hoje, as cotações acabaram vindo de uma maneira negativa junto à soja cotada em Chicago, né? Nossa Sim. precificação é baseada lá, mas creio eu que posso ter algum ajuste com relação a prêmio, valorizando ainda mais nossa soja, porque agora a gente, sim, tem que manter, né, o fluxo de exportação global. Claro, que bom, uma boa notícia para o produtor brasileiro. Agora falando um pouquinho sobre milho, essa área plantada acima da expectativa inicial, tem algum reflexo? Porque a gente sempre fala aí que o milho tem, embora haja uma cotação em Chicago, o milho tem uma movimentação no mercado interno brasileiro um pouco diferente em termos de preço, né? Exato, bem lembrado. Então, o milho ele tem sim a cotação baseada em Chicago, e isso acaba refletindo diretamente nos nossos preços, mas aqui no Brasil a gente também tem a cotação da B3. Então, tem uma outra, né, tem um certo descolamento por conta de mercado interno do Brasil. A gente viu ano passado, teve um bom descolamento com relação à cotação em Chicago, né, andaram em rumos basicamente diferentes, porque o Brasil teve um consumo muito grande interno e tem a tendência de continuar esse consumo. Por isso que o nosso milho está muito forte, está, né, muito valorizado, por mais que teve agora recentemente, na semana anterior, uma certa desvalorização em alguns dias, ainda essa questão de demanda muito aquecida acaba sustentando os preços. Isso é bom para o produtor. E agora a próxima novidade aí para mexer um pouquinho, para dar uma sacudida aí nos preços, é o relatório do USDA, eu acho que mais uma semana, né? Exatamente. Então, agora esse relatório pode vir trazer um pouco mais de impacto, né, diferente do último que a gente presenciou em março, né? Então, ele veio muito estável, sem muita novidade, agora de abril, ele já muda um pouco, né? Então, ele pode vir assim, um corte com relação à exportação americana, com relação à produção americana, se a demanda global continuar ainda, né, nessa casa que eles estão estruturando, o Brasil vai ter um grande espaço para continuar exportando e valorizando ainda mais nossa commodity. Amém. Muito obrigada por hoje, Gabriel. Até segunda que vem. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até lá. Semana começando, é dia de conversar com João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina, para saber como é que vai ficar o tempo essa semana. Vem a esperada chuva para os produtores gaúchos, João, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Sim, é uma semana que promete grandes volumes de precipitação e dessa vez de forma generalizada. A gente espera aí que as chuvas elas atinjam todo o estado e já no dia de hoje, nesta segunda-feira, né, a gente vai começar a observar as primeiras áreas de chuva, que elas vão começar primeiro mais lá no oeste, né, Thaís? Aquele padrão que a gente acostuma. Quando tá esses ambientes todos de muito calor, muito quente, a chuva começa a formar vindo lá da Argentina, vindo do oeste. Então, ainda no dia de hoje, nessa segunda-feira, a gente já deve ter chuvas observadas, inclusive com volumes elevados ali na faixa de 30 milímetros lá na fronteira oeste. Tá? Essa chuva ela deve se espalhar ao longo da semana e a gente deve ter chuva recorrente em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira, tá bom? Então, começa hoje na fronteira oeste, vai espalhando. Amanhã, essa chuva avança pelo estado inteiro e volumes mais elevados são esperados na metade sul, ali na região da campanha, divisa com o Uruguai. Então, a gente pode ter volumes elevados amanhã, terça-feira, e também na quarta se espalhando. Então, começa a vir vindo de oeste, campanha, zona sul, vai subindo, vai subindo. A gente espera que essa chuva atinja até mesmo a região metropolitana de Porto Alegre, Serra, aí já com volumes um pouco menores, tá? Então, os maiores volumes, nas faixas de 30 milímetros entre hoje, terça e quarta, focados principalmente no centro, litoral, região da campanha e oeste. Bom, a gente tem essa condição de calor que dá essa chance para a chuva chegar, mas ao mesmo tempo, com as temperaturas mais elevadas, dá um pouco de medo de que venha alguma coisa muito forte, alguma tempestade e tal. Qual é a condição, João? Nós temos condições sim, e essas chuvas no formato de tempestade, aquelas pancadas de chuva, elas devem acontecer, justamente por conta desse contraste. O que está acontecendo, né? A gente tem um calor bastante elevado na região central do Brasil e que atinge também o Rio Grande do Sul, só que lá atrás, toda essa instabilidade ela vai dar origem a uma nova frente fria, que ela deve começar a atingir ainda hoje já, mas amanhã mais intensamente o Rio Grande do Sul, e trazendo na retaguarda dela ar frio. Então, quando tem esse choque de uma massa de ar frio, então a gente tem, por exemplo, previsão de temperaturas de 10 graus na Argentina. Então, veja que lá embaixo, na Argentina, já está fazendo 10. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê temperaturas de 20 e tantos, 20 e poucos, 28. Todo esse contraste de temperatura no meio desse caminho ali
dessas grandes massas de ar, Sim. à medida que a fria vai avançando sobre a quente, então a gente tem esse ambiente aí de intensa baroclinia, que é o nome técnico difícil de falar da meteorologia, quando você tem um ambiente com esse grande gradiente de temperatura. Esse choque é o que promove, então, as tempestades. E a gente espera que elas ocorram pelo menos até a quarta-feira, de forma gradual, Thaís. Vem começando pela campanha, fronteira oeste, vai avançando, chega na região central, chega na região metropolitana. Pode acontecer, né, Thaís, que até lá na quarta-feira perde intensidade, mas esse já é um sinal que a gente está tendo já com os dados de hoje, ver essa grande probabilidade. E quando é frente fria, sistema grande, assim, geralmente a previsão acerta muito bem essa condição, tá? Então, dificilmente a gente não vai observar esses fenômenos aí ao longo da semana. As regiões que estão com uma produção boa, considerando a questão hídrica, podem sofrer um pouquinho, então, com essas eventuais tempestades? Essas tempestades, elas podem... O que pode acontecer, né? Tem isso do ponto de vista agrícola, pensando no campo, né? O pessoal que está colhendo tem dificuldade para colher, e à medida de como for a tempestade, mas lembrando, né, as tempestades elas costumam ser geralmente de forma localizada, então pode acontecer prejuízos, podem, mas de forma mais restrita em um pedaço da fazenda, etc. O que pode acontecer? Se essa chuva for muito forte, um volume muito elevado e com vento forte, a gente pode ter o que a gente chama de tombamento, acamamento, né? Tomba a planta, daí o pessoal não consegue entrar com a máquina e colher, porque o pé de soja, digamos, está caído, está deitado, também bastante úmido, né? Então, o que pode acontecer? São alguns problemas pontuais relacionados ao acamamento, tá? Por conta da chuva volumosa e do vento forte. Mas lembrando, não é uma notícia para gerar pânico, né, no produtor rural, porque são eventos que eles podem acontecer de forma muito localizada. A dica é acelerar tudo que tem para acelerar, né, tentar evitar essas tempestades que devem acontecer predominantemente na terça e na quarta. Obrigada, João. Até a semana que vem. Até mais, Thaís. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.